boa noite para você que está assistindo mais um Artilheiras. Como toda terça-feira às 7 horas, estamos aqui de novo e hoje cheio de assunto, alguns polêmicos, como por exemplo... Não vou falar não, eu volto atrás. Vou deixar as meninas darem os destaques, senão acaba toda a graça. Mas fica aí com a gente até às 8 horas, em uma horinha só de resenha de futebol feminino, com essas mulheres incríveis que entendem tudo de todos os times, seleções de futebol feminino. Então fica aí com a gente, já vai sentando o dedo no like, manda seu comentário, se você estiver concordando ou discordando da gente, pega o link também, manda para todo mundo aí, seus amigos, parente, periquito, papagaio, sei lá, todo mundo aí que pode gostar. Então, pega aí, manda o link, tá? E aí, vem com a gente durante toda essa hora que a gente vai falar de futebol feminino e aqui no YouTube da Live Sports e no YouTube da Gol Brasil, tá? Então, qualquer um dos links aí pode divulgar que a gente vai estar aqui resenhando muito. Agora sim, meninas, quais são os nossos destaques do programa de hoje? A Nath pediu especialmente para começar, porque ela tá com sangue no olho. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver vendo o link em outro horário. Bom estar com vocês aqui também, menina, todo mundo que já está conectado. Eu queria falar que é importante sempre o cuidado com o tratamento à imprensa que cobre o futebol feminino. Principalmente o tratamento às mídias alternativas, porque são pessoas que acompanham o futebol feminino muito antes da gente, muito antes desse boom que a modalidade vive hoje e desse mercado do futebol feminino que todo mundo tá vendo que é lucrativo, que dá ibope, que dá audiência. Então, minha principal informação hoje é esse cuidado, esse atendimento à imprensa quando vai a alguns estádios, quando vai a alguns lugares. Eu queria pegar algumas frases do meu colega, o Guilherme Cardoso, que cobre futebol feminino há muito tempo, e ele falou que passou por uma situação bem embaraçosa quando foi cobrir o jogo do Corinthians lá no Nogueirão, onde o Corinthians está mandando alguns jogos. Não pôde entrar com canetas. Canetas, o instrumento de trabalho do jornalista. Porque hoje, né, meninas, a gente tem um acesso, lógico, a um celular, um smartphone, e hoje é tudo mais fácil. Mas muita gente prefere ainda fazer anotações. Eu, aliás, sou uma dessas. Então, ele não pôde entrar com caneta. Eu acho muito curioso. A gente sabe que há uma restrição muito grande para o público mesmo que vai ao estádio acompanhar os jogos, que há uma revista grande. Mas assim, eu já vi colega de imprensa sempre impedido de entrar com caderno, livro, caneta. É complicado, né? Como que a gente vai exercer o nosso trabalho se há essa dificuldade? O setor que muitas vezes eles são colocados porque eles não estão com uma credencial de uma grande emissora, a gente não desvaloriza, muito pelo contrário, é muito bom ter as grandes emissoras cobrindo o futebol feminino, mas o pessoal que está há muito tempo, às vezes é deixado de lado, ficando numa arquibancada, junto com os demais torcedores. Então, eu queria pedir a valorização das mídias independentes, porque se o futebol feminino é no Brasil o que ele é hoje, é graças a essas pessoas que vieram lá atrás, muito antes da gente, e que estão penando bastante hoje com a chegada da grande mídia, porque há sim um tratamento muito diferenciado. Então é assim que eu gostaria de começar o programa hoje. É assim que ela começou o programa, na voadora. Mas vamos então para a Ju. Ju, qual é o seu destaque desta rodada, ou desta semana? Enfim, não sei do que você vai trazer pra gente. Opa, vamos lá. Boa noite, Laura, Nath, Bi e a todos ligados com a gente. Nesse programa Artilheiras, no qual a gente trata a modalidade muitíssimo bem, como ela deve ser tratada e não como a Nath acabou de destacar, né, CBF e companhia, faz com os nossos colegas que atuam, né, com a cobertura independente. Mas o meu destaque vai para a Cris, né, a Cristiane, que vem jogando, performando um bom futebol. Aí eu gostaria de perguntar se, meninas, a Cris, ela pratica algum outro esporte na Vila Belmiro, né, no qual, porque ela não vem sendo especulada para ser convocada e ela vem numa grande ascensão. Qual o esporte que a Cristiane pratica hoje? Porque futebol, ela não está sendo bem vista. Dona Pia, fica a crítica aí pra senhora.
Se eu preferir, a gente começa a falar aqui em, sei lá, sueco, talvez você consiga entender. Porque Em inglês. ela não fala, né? É que português. Eu não lembro que ela já tá aqui, mas português ela não fala. Daí a gente pode começar a tentar mandar aí uns. Vou começar a mandar no Twitter em inglês, ver o que acontece. Vamos ver. Bi, seu destaque. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal que está acompanhando o Artilheiras. Meu destaque vai para a seleção brasileira. Já temos mudança na lista da seleção brasileira. Duda Sampaio foi cortada por lesão e quem substitui é a Luana, também do Corinthians. E a gente falou dela na semana passada aqui no programa, que se a Luana continuasse se destacando, ela ia ter uma chance com a Pia, com certeza. E a chance está aí. Triste que foi por um corte da Duda Sampaio, que é uma excelente jogadora, mas feliz pela Luana, que tem muito futebol. E aí a gente vai, então, vamos começar o nosso programa falando especialmente de Brasileirão. E aí a gente vai destrinchando CRI e seleção, pode ser? Vamos lá. A minha pergunta é de todos os dias, então. Qual foi o melhor jogo da rodada para vocês? Bom, não é porque é clássico, mas eu gostei muito do Santos e Corinthians, né? A gente já espera, né, que quando é clássico tende a ser uma boa partida, mas a gente vê alguns clássicos que há uma disparidade, como a gente estava muito na expectativa para Ferroviária e Corinthians. Sim. E acabou sendo um jogo super tranquilo para o Corinthians. Ferroviária não conseguiu se impor, Ferroviária muito apática. Toda a apatia que faltou na Ferroviária, eu acho que não faltou ontem na Vila Belmiro. Realmente muita intensidade, tanto de Santos como para Corinthians. Eu confesso que até me surpreendi com a postura do Santos, um time mais intenso, marcando alto, marcando pesado. Não conseguiu também manter esse ritmo o jogo todo, mas entendendo bastante a forma de jogar do Palmeiras. As jogadas dos gols saíram muito nas transições, né, dos ataques, as defesas justamente dando espaços com essa dificuldade das marcações entre linhas, e um jogo que muitos pensaram que poderia, sei lá, com tantas oportunidades de gol, alguém sair vencedor. O Santos, eu acho que perdeu muitos gols em alguns momentos, principalmente pela partida da TAP, ela fez defesas assim... Muito bem. Né? Eu acho que foi a goleira da rodada. Brilhou de uma forma que eu não via há muito tempo uma goleira brilhando assim numa partida aqui no Brasil. E também gostei de algumas defesas da Camila. Teve uma defesa que ela fez com o pé, que foi também assim uma defesaça. Então foi um dia onde os ataques brilharam pelas oportunidades de gols criadas, mas que a defesa, no caso as arqueiras, também fizeram um trabalho muito interessante. Então, gostei muito do jogo. Foi um jogo assim que a gente ficou ligado assim do início ao fim e valeu bastante acompanhar esse fechamento de rodada do Brasileirão. E antes da gente continuar, então, falando especificamente de cada um dos jogos, tá lá o resultado da rodada na tela. Mudou, né? A gente tá com uma tabela nova, a produção tá voando. Que é isso, hein, Gabizinha? É você? Responsável por isso? Não? Então tá bom. Mas tá, ó, coisa linda. É o Rafa. É o Rafa. Estela, já me falaram aqui. Estela, muito obrigada, tá linda. Vamos lá, então. O Galo ganhou de 1-0 do Real Brasília. A Real Ariquemes perdeu de 8-0 da Ferroviária. É 8, né? Não tô maluca, não. É 8. Ah, tá. É porque às vezes eu acho que eu não enxergo, mas chupa, Reiter, eu enxerguei. Corinthians ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense e o Santos empatou com o Palmeiras em 1-1. Esse foi o final da rodada, né? Ah, tá, tem mais coisa aí. Bahia 3-2 com o Grêmio. Inter ganhou de 1-0 do Cruzeiro. Ceará, tadinho, levou mais 6-0 do Flamengo. Agora, bom, já estamos na conta enquanto aí só do Flamengo bateu 20? Enfim. São Paulo ganhou de 2-1 do Avaí Kinderman lá em Santa Catarina. Então esses são os resultados aí da quinta rodada. E a gente tem a ponta da tabela ali, então Corinthians, Ferroviária, vou lembrar aqui na minha cabeça, Corinthians, Ferroviária, São Paulo ou já é o Flamengo? Flamengo, São Paulo. Flamengo, São Paulo, né? Então o G4 tá aí. Corinthians, Ferroviária, Flamengo e São Paulo. De todos esses jogos que a gente... Quarto Palmeiras, na verdade. Quarto Palmeiras, perdão. Corinthians, Ferroviária, Flamengo, Palmeiras, aí Inter, São Paulo, Santos e Cruzeiro, fechando o G8. São Paulo, achei que estava melhor. Na minha cabeça, eu montei minha tabela aqui.
Enfim, mas pensando nesses jogos aí, a gente tava falando de Santos e Palmeiras, óbvio, pra mim também foi não só o jogo mais equilibrado, como o jogo que a gente viu duas craques brilhando, porque a Bia joga bem todo dia, mais uma vez jogou muito bem. E a Cris teve uma super participação. Ela fez um gol que foi anulado, depois ela deu assistência. Mas assim, não foi aquela assistência de tipo, toquei a bola. Não. Ela passou o campo inteiro, passou todas as marcadoras, bateu pro lado, que tinha duas ali sem fazer nada não, né? Mas enfim, chegando na hora certa, Taizinha e Kathleen. A Taizinha corta a Kathleen, faz o gol ali na sede de fazer o gol. Então, realmente, um jogo que a gente viu a Cris brilhando, mas eu acho que não só a Cris, foi um jogo de muitos amarelos. Sim. Foram 10 amareladas na partida de todos os times. A Edna tava ontem, né? Ela falou, hoje é dia de mostrar os meus cartões personalizados. Mostra... Então personalizado mesmo. Todo mundo viu, né? Que desenho, eu vi. Será? Eu acho que ela tava tão assim, vou mostrar meu cartão personalizado, tô nem aí. Mas eu acho que mostra o quanto o jogo foi pegado e o quanto... jogaço mesmo, assim, foi. Né? E teve muita chance de gol, mas, por exemplo, no segundo tempo eu já acho que teve mais pegado no meio do que de finalização, para ambos os lados, assim, quando chegavam para finalizar já não estavam tão inteiros, porque chegava uma bola mais mascada ou mais lançamento e até pela tal. intensidade do jogo todo, né? Chegou na metade do segundo tempo, naturalmente já deu uma caída, né? O Palmeiras até tenta fazer umas trocas, melhora um pouquinho, mas não em relação a chances de gol. Então acho que isso mostra, assim, um equilíbrio muito, muito grande das duas seleções aqui, seleção, é um baita time, dos dois times aí que estão pra brigar lá em cima, sem dúvida nenhuma, um grande elenco, os dois times, o Santos que vinha meio ano passado, contratou uma galera aí, e eu falei que tinha que ter aquele quarteto titular, Kathleen tava no banco, agora que tá o quarteto titular, que eu via já como titular com a Kathleen, tá voando. Tá demais, realmente. Pra mim foi o jogo mais equilibrado dessa rodada, pelo nível de competitividade, né? Porque as duas equipes realmente brigaram muito, foi um nível muito aguerrido. A gente vai ver ali alguns lances aqui agora na sua telinha, ali no meio-campo. Então, chamou muita atenção também a Amanda Gutierrez do outro lado, né? Da ex, né? Quem sabe, tava mais caro pelo meio, né? Ela tava e joga muita bola, foi dela assistência, né? E foi dela assistência. Então, as transições do Santos, né? Como a Nath já citou, isso também me chamou muita atenção. Transições rápidas, né? E a Cris ajudando muito ali, recompondo ali no meio e ataque. E isso foi a assistência dela para a Taizinha. O quão a leitura apurada, tática que a Cris tem. E não só jogar aquilo que a gente vem falando muito tempo aqui no programa. Ela não é só uma centroavante de área de ficar lá incomodando a zaga adversária, mas ela tem essa inteligência, né, essa leitura muito apurada de decidir o jogo quando o jogo pede. Então, por isso que a Cristiane hoje, a gente vem pedindo, Bia, leva a Cris. Ela pode ser, sim, a Bi falou isso num programa uma vez, uma reserva de luxo, com certeza, sem dúvida alguma. A gente sabe que a Bia Zanerato vem, né, à frente da Cristiane, a gente sabe disso, mas hoje as duas cabem na seleção brasileira. E as duas jogam... Porque a Cris, ela é uma centroavante nata e a gente sabe disso. Mas ontem, nos últimos jogos já pelo Santos, ela tem jogado como uma meia atacante pela esquerda, né, e tal. Então, você vê que é uma posição de 10, teoricamente. E é o que a Bia também fizeram no Palmeiras. De trazer ela, não só com a camisa 10, mas pra posição 10 ali no campo, né? Que é como a gente tá acostumado. Uma meia atacante pela esquerda. Eu acho que foi muito legal a gente ver esse embate entre as duas. Demais. Porque é a geração antiga com a nova. E as duas que têm o mesmo porte físico. Porque você vê que elas ganham muito. Tanto a Cris ganha a bola que ela dá de assistência, né? Que sai o gol do Santos. Quanto a Bia no gol do Palmeiras ganha muita bola no corpo. De sair correndo. Cara, sem brincadeira, uma mulher de 2 metros de altura. Aquela força. Passando, se eu sou zagueira, passa. Tipo, não, nem deixa. Eu vou tentar, entendeu? Mas, tipo, a Duda Santos, eu acho até que não jogou tão bem. Normalmente eu elogio ela. Eu acho que ontem ela deixou muito a desejar. Mas ela vai pra marcar a Cris faz assim, ó.
E continua correndo como se não tivesse ninguém ali. É bizarro, assim. Daí a Camilinha vem tentando fazer falta de todo jeito, não consegue. E a Cris correndo, assim. Então a gente vê como é esse embate das duas gerações, sabe? A Cris de um lado, a Bia de outro, que tem o mesmo porte físico e até estão jogando numa posição parecida, assim, né? Então é legal até pra Pia ver ali justamente as duas, dentro de campo, uma contra a outra, como isso funciona, não diretamente contra, né? Mas enfim... É legal. Mas fora elas, assim, no jogo, que realmente foram um grande destaque, o que vocês acham, assim? Porque, por exemplo, a gente teve trocas no Santos, que a gente vinha falando até do Paulistão do ano passado, da Giovana e a Gi Fernandes. E aí, pra falar... Armou falar, vai. Eu acho que assim, a Gi Fernandes, ela ainda tá em formação, isso é bem evidente. A gente vê que conforme vai passando o campeonato, ela vai evoluindo. Do ano passado para cá, ela já evoluiu bastante. Mas a gente ainda observa umas tomadas de decisões erradas. E eu acho que em alguns momentos o Palmeiras levava vantagem também pelo setor dela. A Giovana já é uma jogadora muito experiente, né? Que aí entra, já ocupa bem o seu espaço, mais forte também. A gente falando muito dessa questão da força física, né? Já ocupando mais os seus espaços. Mas acho que na mente hoje do Cleiton, eu acho que ele vê a Gi Fernandes como a sua titular, né? De dar essa cancha para ela, dela pegar essa sequência, se firmando em uma outra posição, porque a gente viu durante todo o campeonato de base a sua formação, né? Ela jogando como uma jogadora de área, uma jogadora de meio, de ataque, então é algo que ela vem ainda se formando. E sobre o meio do Santos também ainda vejo que o Santos busca aquela coisa ideal, né? Coloca a Ana Carla para ver se dá uma sustentabilidade. A Brena é uma jogadora muito aguda, mas tem observado em alguns momentos alguma postura até um pouco mais diferente, tentando ajudar um pouco mais na marcação também, o que era importante. Se ontem você também só se lança um ataque, você só se joga e deixa o Palmeiras do jeito que o Palmeiras gosta, ia ser fatal pro Santos. E já dá pra ver na mentalidade do Cleiton que ele tem pensado. Talvez ele não tenha uma jogadora ali no meio, uma 5 marcadora tecnicamente, né? Porque a Brena é a 5, mas não é a 5. Mas ele já vem pensando um pouco nessa questão, né? E aí ele entra com a Reina, que ele falou que a Reina é ele falou na coletiva, uma jogadora que eu deixo ali sempre, né, alguém sai, a Camila sai, a Cacá sai, a Reina é uma jogadora forte, uma jogadora que fica ali já para fazer o auxílio. Acabou saindo no segundo tempo também por conta do cartão amarelo, mas ele já tem pensado, eu vejo ele pensando um pouco mais essa forma defensiva, porque assim, por mais que tenha aquela dor de cabeça boa do que ele vai fazer lá na frente, por todas as peças que ele tem, também precisa ter a dor de cabeça de não ter tantas peças, talvez, digamos, de variações táticas do meio para trás, e você buscar alternativas para isso. Mas você não acha que o Palmeiras vive a mesma coisa, vocês? Porque do meio pra frente do Palmeiras, também indiscutível, ao meu ver. Muito bom. Indiscutível é uma palavra forte, mas assim, muito bom. Já feito ali, sabe? Pô, a Duda Santos, que apesar de ter jogado mal, é uma boa jogadora. Bia Zanerato e tal. A Caldeirão vindo na lateral direito o tempo inteiro ajudar, que foi muito bom ontem também. Ajuda muito no apoio. Ajuda muito no apoio ofensivamente. Mas eu acho que é um pouquíssima variação atrás ali. Então ele troca, sei lá, ele tem sorriso, ele põe um sorriso. Mas são sempre aquelas zagueironas grossos assim, sabe? Eu ainda acho que a Poliana leva vantagem, porque a Poliana ela tem um bom passe. Né? A Poliana, ela tem muita qualidade no toque, na saída de bola. Eu tava até lembrando ontem, fazendo algumas pesquisas na hora do jogo, que na última convocação, se eu não sei se foi na última convocação, ou se foi lá atrás, no ciclo ainda de 2016, a Poliana ela foi convocada como lateral, né, na seleção brasileira, né? Então, tem essa polivalência, né? E agora tem uma nova peça defensiva, que é a Flávia Mota também, que ainda tá chegando e ainda tá se encaixando ali naquele esquema. Então, também, pensando dessa forma também, eu acho que essa qualidade do meio para frente é muito similar nas peças que tem à disposição, tanto o Cleiton Lima como o Ricardo Belli, mas do meio para trás, né? Acaba sendo ainda aquela questão de buscar ter a sua qualidade, mas de não deixar uma defesa pesada, porque senão se você pensar literalmente, fica penso, né? Você tem um meio, uma defesa. No futebol feminino, a gente vê muitas opções do meio para frente e do meio para trás, poucas as opções assim com muita qualidade mesmo. Porque às vezes você tem boas zagueiras, mas aí não tem boas laterais.
ou troca. Eu acho a dificuldade do Brasil em formar jogadores de defesa ainda é muito grande. Vamos ver agora com essa geração nova, que a gente tem zagueiras muito promissoras, laterais muito promissoras. A Gi Fernandes é uma menina que agora tá jogando na lateral, que eu vejo ela com muito futuro. Então vamos ver se melhora. Mas no geral mesmo, essa geração que hoje, teoricamente, está no auge, que é entre 25 e 30 anos, existiu uma dificuldade ali nessa formação. Acho que é por isso que a gente tem poucas opções de muita qualidade. Em vários times, né? Acho que o único que tem isso mais consolidado é o Corinthians. E é naquele Porque pega rapa. todas as jogadoras. No rapa, tipo, o Inter tinha lá a Belinha voando na lateral, pum. Aí tem... Aí, Tarciane. Tarciane. Pegou. A Andressa no Grêmio, temporada boa, pegou. Mas aí Mas é tira- gestão. é isso, Projeto é mercado. E não bastasse ter as jogadoras já boas ali na posição defensiva e nem falar, Marisa, vem cá que você vai arrebentar aqui também na defesa. Mas daí também tem um outro diferencial, que é um cara ali no banco que tá mandando no negócio, que aquele ali é diferenciado. Aquele ali é. Senhor reizinho do futebol feminino. Totalmente. Arthur Elias. Mas vamos lá. Eu acho que de Flamengo e Ceará, se a gente for pensar no jogo em si, a gente vai chover no molhado, né? Eu queria só fazer uma observação sobre esse jogo que eu achei muito legal. Não, a gente fica falando muitas vezes de transmissões e tal. A TV do Flamengo fez a transmissão do jogo, né? Foi um jogo fora de casa, foi, né, com o mando do Ceará. Um trabalho legal, até com reportagem de campo. Então, a gente, quando tem que enaltecer transmissões, eu queria enaltecer, foi um trabalho muito bem feito pela TV do Flamengo, o cuidado, né, para sempre, né, para falar do trabalho, né, do outro clube. E Darlene, né, gente? Darlene sendo Darlene, voltando, fazendo a gente chorar, porque eu tô numa semana super emotiva. E aí ela faz um golaço, né, no jogo. E aí depois, na entrevista, no intervalo, ela super emocionada, no dia que ela fez o gol, fazia 1 ano que ela tinha operado. Depois de um ano da cirurgia dela, ela volta e volta assim pra fazer Doroteia e Chicão chorarem junto com todo mundo. Então, ainda tá no período de evolução, a Darlene, né? Ainda até ela recuperar um ritmo físico, a gente sabe que demora bastante. Mas eu acho que é uma jogadora diferenciada e que pode trazer uma qualidade a mais também para a equipe do Flamengo. Então, critério mesmo para avaliação desse jogo, a gente traz mesmo só, né, alguns detalhes da partida. O Ceará, infelizmente, né, ainda não conseguindo... o Ceará, a gente não precisa nem falar que é chover numa molhada, né? Má gestão, má tudo, e aí as meninas jogando, vão ficar levando sapego aí, não por culpa delas, a gente já sabe. E dos times que ainda estão lá em cima, já falamos então já de Corinthians. Não falamos de Corinthians, mas que também não tem tanto. Acho que o que mais me impressionou desse jogo do Corinthians e Atlético Paranaense foi a frente que o Atlético Paranaense conseguiu fazer o Corinthians. Sim. Porque o Corinthians, obviamente, passou o jogo inteiro amassando o Atlético, mas não fazia o gol. Não fazia. Então, assim... A proposta do Atlético Paranaense realmente era parar. Era se defender. Era um jogo estaciona reativo, o ônibus na frente do gol e vê o que acontece. Não, e deu até onde... Início do segundo tempo, que foi ali. E depois... E isso vale ver, mas elas não conseguem o gol de uma baita jogada que encontrou um espaço. Isso é um sinal de que foi um sistema de jogo montado para aquilo que estava dando certo até então. Foi numa barreira que abriu. Sim. Tipo, a Luana bate, a barreira abre e a Thaís não tem nem o que fazer, tipo, a bola só entrou no lugar que... E dos times que subiram, né, o Atlético Paranaense é um time que aos poucos ele vem criando essa cancha, né, vem acho que se entendendo melhor essa Série A1, porque se a gente for ver, vendeu caro a derrota pro Corinthians 1-0, eu acho que precisa de uma melhor tomada de decisões do meio para frente, principalmente no último passe, na finalização, criação. Você pega um adversário como o Corinthians que te anula também em alguns momentos, isso é fato. Mas se a gente for ver, perdeu por 1-0 pro Corinthians, empatou com o Santos, perdeu por 2-1 pro Internacional. Teve mais um jogo que também foi um placar bem assim, parelho. Então a gente vê que dos times que subiu, é um time que vem entendendo melhor essa Série A1. E aos poucos também acho que tende a ver se consegue resultados, né? Se consegue alguns jogos mais vistosos também. Até para progredir, né? Melhor ofensivamente. Porque a gente viu que o sistema
defensivo do Atlético Mas Paranaense. contra o Corinthians, gente, é o sistema defensivo vamos ter que fazer. Tá né? consolidadíssimo. Porque o ofensivo contra o Corinthians são poucas equipes que têm o luxo de tentar De realmente criar bater. algo assim. Porque é muito discrepante, essa é a verdade, a realidade dos times, dos clubes, né, no futebol feminino. Muito. Então, assim, eu que acompanhei um pouquinho mais de perto, né, porque eu tava lá em Curitiba ainda, quando começa o trabalho do Atlético Paranaense, pô, Mal ganhava da época lá que tinha o Toledo lá em Curitiba. E aí, tipo, Toledo, Foz Cataratas, né? Tipo, falecido Foz Cataratas. E aí... Falecido. Mas eu passava muita gente boa por lá, tá? Andressa Alves jogou no Foz Cataratas. Saudades. Mas falecido. E aí o Atlético começa a ganhar Paranaense. E aí eu, beleza, não pagava nada, jogadora, tudo, coitada lá, sofrida. Aí começou a ganhar o Paranaense com sobra, conseguiu chegar na 2. Chegou na 2, pô, não passava das quartas de final. Aí depois chegava na semi, não chegava na final. Aí foi lá e conseguiu subir na última vez. Processo, né? Então, foi realmente assim, foi indo aos pouquinhos. Eu acho que uma coisa que eu posso falar mal do Atlético em muitos aspectos, e geralmente vocês vão me ver falando mal do Atlético em muitos aspectos. Mas esse é um, assim, de que eu vejo com bons olhos, que é um projeto a longo prazo. Então eles tinham até, talvez toque no nome dela, da Vantressa, né? Mas foi ela foi técnica um tempo lá. A Rosana, e aí Rosana. então, aí vindo, pô, a Vantressa não tá mais no nível do que a gente quer atingir agora. Sai a Vantressa, vem a Rosana, que já é alguém com muito mais experiência, com muito mais nome também e tal. Ainda não tinha tanta experiência como técnica, né? Mas carregava a pô, experiência de jogadora, de que acho que foi um jogadora. dos primeiros projetos, né? Porque Da a Vantressa, Rosana. ela era Foi jogadora isso de mesmo. fut-7. Então, tipo, você pega uma jogadora de fut-7 que virou técnica de fut-7 pra jogar num futebol, pra pôr num coisa. Eu lembro que eu critiquei muito na época. Falei, cara, tá de sacanagem, pô. Você quer pegar nada contra o fut-7, muito pelo contrário. Mas assim, não é pra uma equipe do tamanho do Atlético Paranaense. E aí, tanto que uma equipe que no masculino vem se sobressaindo. Então, tipo, tinha verba pra no feminino fazer algo melhor. E aí, aos pouquinhos, eles estão melhorando e isso é ótimo. Não, claro, Tem do que eu planejamento, quero. né? Planejamento. Existe um planejamento no Atlético Paranaense, então por isso vão ganhar, como a Nath falou, as meninas colhão um pouco mais à frente, né, nessa questão até mesmo de o nível de competitividade. O que me chamou também a atenção nesse jogo do Atlético Paranaense é a nova convocada, a Luana. Né, a Luana que vem de lesão, né, a Luana ela é aquela 5, né, aquela volante mais... Que volante, né? Ela tem um bom passe, uma visão de jogo. Ela e a Tamires, no segundo tempo, tocaram o piano. Tocaram o piano no meio campo ali. Eu falei, olha as duas. E a Tamires caindo por dentro e ela rompendo linha de marcação. Fantástica, jogou muita bola. Eu acho que ali ela mesma já fez a convocação dela, com certeza. E agora ela tá sendo convocada. Eu acredito que a Luana também já era ali um olhinho, um brilho da Pia. Eu acredito que ela possa ir para a seleção se manter esse nível de competitividade no Corinthians. E até, acho que vamos falar um pouquinho então, passear por São Paulo e Ferroviária, e aí a gente pode até voltar no assunto seleção, que tem bastante coisa pra gente falar. Só pode dar falar, um destaque de falar de São Paulo e Ferroviária, falar sobre a Lindsay, né? Passar pelo Atlético Mineiro para falar sobre a saída da Lindsay em Camila, né? Porque A gente vai pegou todo mundo de surpresa também hoje, então daqui a pouco a gente fala. Não, vamos tocar agora. Bora de Lindsay. Eu acho que o time ainda realmente vem, né? Deixando a desejar, ainda não encaixou no campeonato, né? As peças ainda não estão, né, brilhando de um nível intermediário, pelo menos para tentar uma classificação no G8, não vejo ainda isso, mas é um trabalho de uma técnica com mais de um ano ali à frente. Tá desde 2021. Desde 2021, né? Então, um comando aí de uma técnica experiente, estava lembrando até dos projetos antigos dela. Quando eu conheci a Lindsay, foi numa matéria que saiu da Vibradoras, já faz tempo, quando ela trabalhava na base acho que do Lyon, na França. Ela trabalhou na base do Lyon. Então, assim, lá atrás a gente conheceu Lindsay Camila, aí ela passou
pela base da seleção feminina, acho que sub-17. Ela né? trabalhou com, se Passou não me pela engano, com a Tati, né, na Ferroviária. comissão da Tati. Então- Eu entrevistei ela uma vez, eu acho que foi isso. Na seleção de base, eu acho que ela passou. Da Simone Jatobá, perdão, né? Da Simone Da Jatobá. Simone Jatobá, isso, Então isso. ela passou, né? Ela tem uma história muito Não, mas depois acho que ela legal. na Ferroviária que ela trabalhou com a cara, ela Passou trabalhou na com a Tati, Ferroviária, eu tenho ela foi, certeza. né? Foi assim, Ela tem uma técnica da bagagem, Ferroviária tem uma bagagem boa. Então assim, de acordo com o que a gente viu do texto dela, foi uma decisão do clube, não foi uma decisão dela. E aí deixa uma técnica boa, livre no mercado. A gente vai ver se teremos mais corda bamba de técnicos aqui no Campeonato Brasileiro Feminino, porque depois, é a segunda, né? Saiu o Adilson Galdino do Real Brasília, agora tá saindo a Lindsay Camila. E no Ceará detalhe, também teve troca de teve técnico, troca né? de técnico também. Então, E detalhe, no 5 Real rodadas, 3. Brasília, Real Brasília, quem está 5 sendo rodadas. cogitada é a Camila Orlando. Camila Orlando, que acho que está no Nossa, pensei Oriente nela agora. Médio, ela está sendo cogitada. Eu falei hoje com a diretoria, com o Mas pessoal. desligou hoje do Desligou, time dela. isso. que E ela está sendo cogitada. Cami Falou Ron. que eu conversei hoje com o pessoal da diretoria do Real, já está num nível assim de conversa bem avançado, então pode ser que Camila Orlando volte. Uau. Lembrando, Camila Orlando que fez um trabalho bem Olha o legal furo aí, ó. no projeto inicial do Real Brasília. Então, olha só as movimentações no futebol feminino. Mas só E pra... quem assumiu agora no lugar da Lindsay como interina foi justamente a Vantressa. Por isso que eu falei que eu acho que a gente voltaria a tocar no nome dela. Mas só pra fechar minha parte sobre o Atlético Mineiro, eu não sei qual que é o pensamento do clube, né? A gente teve o Hoffman Túlio antes, né, da chegada da Lindsay, que também fez um trabalho muito legal. Eu não sei qual que é o pensamento do clube hoje de demissão Mas assim, dela. acho que a única coisa que ela de fato, além do acesso, que ela conquistou foi um bimineiro contra um maior time lá de Minas, era o Minas Brasília. O Cruzeiro agora que tá começando, né? Mas nesses dois campeonatos que ela vence com o Atlético Mineiro, com as Vingadoras, o adversário era o Minas Brasília. Brasil. Não, é isso? Não, Minas não. Brasília é do Distrito Federal. Não, Foi tá o Cruzeiro, certo. foi o Cruzeiro. Era o Cruzeiro? Era o Não? Cruzeiro. Então tá. Cruzeiro. Mas enfim, era um time desestruturado, que não era tão bom quanto era o Atlético Mineiro. Eu até acho que o Atlético Mineiro era melhor. E diferente desse ano, né, que o Cruzeiro já promete muito mais. Mas eu não acho que tenha sido um belo trabalho. Eu acho que ela tinha nomes muito bons ano passado, que tinha como ir melhor. Eu não tô dizendo que ela ia bater numas quartas de final e passar, sabe? Que ela ia bater de frente com os grandes. Mas acho sim que tinha time pra jogar melhor. Até por alguns jogos assim que eu consigo lembrar, tipo, jogava muito bem o primeiro tempo, morria no segundo, igual a gente fala sempre aqui de times um pouquinho menos estruturados. E eu acho que tinha coisas ali que realmente ela podia ter ido melhor e talvez a gestão esteja vendo isso. De mas mudar. será? Tipo assim, eu concordo com esse pensamento, mas eu não sei se era pra mandar ela embora agora. Não sei. Não, talvez timing não Até seja pelas melhor. péssimas também, Eu as não peças acho à que o Galo tinha esse disposição, elenco tudo sabe? que tem Então, até um pelas peças à rendimento tão disposição. melhor. Eu não acho que eu não mandaria ela embora. Tipo, não. pensando no precoce, elenco, é uma pensando nas pergunta. peças. Às vezes mandaram embora e pode ser que já tenha outro nome Sim, engatilhado. isso que eu tô pensando, Engatilhado. Por porque isso que ela rodou. pra pegar todo mundo de surpresa. Assim, Não, mas né? aí vai a Pegar Vantressa como interina. E é a quinta rodada ainda, né? quinta gente? rodada. E de verdade, entre a Lindsay, acho que ela fez um nome muito grande fora pela questão do Lyon, e daí passa pela seleção, e aí ela chega gigantesca nos clubes que ela atua, e eu acho que ela não teve um belíssimo resultado com a Ferroviária, um belíssimo resultado. Então, um trabalho muito forte que marque ela, apesar de lugares que ela passou, onde ela pôde aprender. Eu não sei se ainda até- aplicando ela conseguiu algo Até quando ela ganhou a Libertadores, não foi uma campanha assim. genial, exato. genial. E ela é a primeira mulher a ganhar uma Libertadores como treinadora e tem todo o mérito dela. Mas eu acho que aí você tem você tem uma placa maior do que o trabalho que tu faz, sabe? Tipo, o mérito é maior do que de fato foi, assim, porque a Libertadores a gente sabe que não é tão disputado no feminino quanto a gente tem, talvez, uma ideia porque formada hoje em relação ao masculino. O futebol nosso. O nosso futebol é muito melhor que o sul-americano, de maneira geral. E aí, ela, acho que ela passa do Corinthians nos pênaltis, né? Um negócio assim, ou não. Mas Eu acho que lá na Ferroviária ela saiu por conta Quando dos ela ganha nos pênaltis. pênaltis. Ela ganha nos Problemas internos, né? Se eu não me engano, na na Ferroviária Ferroviária. sempre problemas internos. Né? Porque pelo título, acho que Mas daí credencial assumir, mas pra continuar assumir a levando, mas a minha crise Não, gente, mas não dá pra desconsiderar conquistar uma Libertadores. Não tô. A primeira mulher, né?
a primeira mulher é a isso. conquistar uma Libertadores, né? Foi a Não, de primeira. forma Foi a primeira alguma. mulher, Foi a aham. primeira. De forma alguma. Que a Tati tentando foi no diminuir Brasileiro. esse feito dela, que é muito gigantesco. Mas é que ela não tem um trabalho bom em pontos corridos. Eu concordo com você que eu acho que ela não deveria ter sido demitida do time do Atlético Mineiro agora. Até porque Porque eu entendo, realmente não tem acho que o time do Atlético Mineiro é aquilo ali mesmo. É aquilo. Pode melhorar um pouquinho, pode piorar um pouquinho, mas é aquilo ali. E então, em pontos corridos, ela não tem um grande trabalho. Mas isso assim, falar, nossa, a Lindsay Camila deslanchou, não. Ela ainda vive daquela bagagem que ela traz de outros trabalhos. Mas o que eu ia Crescendo. falar é, talvez numa quinta rodada de Brasileiro, você ter a Vantrissa como treinadora já, tipo, que é interina, que a maior equipe que ela treinou mesmo foi que ela era treinadora titular, né, digamos assim, foi o Atlético Paranaense, que não chegou em lugar nenhum com ela. Nenhum com ela. Perdeu pro Napoli na época, não desmerecendo o trabalho do Napoli também, que era muito bom pra época, né? Porque era a Série B do Havaí Kinderman, digamos assim, o time B, né? E aí, mas aí perde pro Napoli e tal. E eu lembro, assim, de assistir alguns treinos dela e tal, e, gente, a metodologia de trabalho dela, pra mim, não fazia o menor sentido. O menor sentido. E eu acompanhava de verdade, porque eu só fazia isso. Mas eu acho que ela vai E ser, aí- eu acho que é interina Eu acho que é interina mesmo. mesmo. Eu não acredito que com essa Mas potência, aí eu concordo a gente contigo. ainda sabe que Quinta ainda rodada não do é um Brasileirão, você vai ter uma interina num que time não que é um elenco, nem um é elenco tanto. que o Atlético tem ainda, mas Valia assim, mais a pena continuar o com que a gente. é o futebol feminino hoje também no Galo, No Galo. né? Sim. Da gente acreditar que há um investimento, que há um trabalho, que há uma história. Eu não acredito que eles vão manter ela. Com todo não. respeito ao trabalho Sim, dela, que ela sim, pode sim. se formar também, a se especializar cada vez mais, a ter um comando, né, no futebol de campo, mas assim, não é técnica para manter agora Não, eu acho que ela pra um pode campeonato aprender como e um virar campeonato genial um brasileiro. dia, mas Isso- assim, isso é hoje a fato. gente tem isso. Não, ok. Mas eu acho que realmente, talvez o que eu quis dizer com tudo isso é que eu concordo contigo. Talvez não fosse o momento de você demitir uma técnica. Então concordo espera com chegar vocês. outra pessoa. Se você tem um nome engatilhado, como é uma possibilidade, espera chegar, sabe? Não deixa algumas rodadas aí. E outra. Interina. Nossa, e com Inteirinho. um clássico agora Clássico na próxima Exato. rodada. Então, assim, é um momento ainda mais Delicadíssimo. desconfortável, delicado, né, pra gente que tá assim. Então, hoje a gente ficou observando aí esses noticiários aí balançando, né, balançando bastante. E Então, no início de contra o temporada. Atlético, quanto ao Atlético, realmente essa curiosidade da gente ver agora o futuro da Lindsay Camila, que tem mercado em muitos clubes, e a possível chegada também da Camila Orlando no Real vai ser um Brasília. A grande gente nome pro futebol espera brasileiro. também que o Real Brasília consiga manter um projeto como vinha com a proposta dos últimos anos, porque há algumas questões políticas também que vem movimentando internamente o Real Brasília, e isso talvez dificulte também o desenvolvimento do futebol feminino. Então, que isso também, com a chegada, a possível chegada da Camila Orlando, também estruture bem e se mantenha aí nos eixos para a gente tentar ver uma evolução também no futebol do Real Brasília. Mas vamos ver então quais são as próximas, quer dizer, a próxima, né? Os confrontos da próxima rodada aí do Brasileirão na tela. Vamos lá, Flamengo e Atlético Mineiro. E Atlético Mineiro, que doido. E Atlético Paranaense. Um bom jogo, tá? Acho que vai ser legal de assistir também. Inter e Avaí, Grêmio e Santos, Palmeiras e Ceará, 4 da tarde no Allianz Parque, tá? Real Brasília e Fala um Corinthians. dia. Ih, não sei. Eu não sei o dia. É sábado? Eu não sei se é na sexta. Não, na sexta, 4 da tarde. Começa não é. na sexta. Começa É no na sexta sábado, no rodada. sábado. Então vamos lá. Sábado, 4 da tarde, Allianz Parque, Palmeiras e Ceará. Real Brasília vai receber o Corinthians. Ferroviária vai receber o Bahia. Cruzeirão e Atlético Mineiro, o tal do clássico que estávamos falando. E aí o São Paulo recebe Real Ariquemes. Então é isso, tá? O jogo do Palmeiras, sábado, 4 da tarde, dia 1º, no Allianz Parque, público. Se faça presente, já que a gente cobra que elas joguem num estádio legal. Agora que elas estão jogando, vamos comparecer para dar essa moral. E aí a gente tá aqui falando, vamos falar de seleção. Eu queria, Ah, me tá. desculpa, só trazer uma coisa que, gente, o que foi aquela placa pendurada no jogo do São Paulo? Alguém me explica. Porque assim, eu tinha elogiado algumas rodadas atrás que tinha sido uma transmissão super legal, porque era uma transmissão de rádio, da web rádio de lá, e, né, eu sou apaixonada por rádio. Eu lembro, que a hora que eu vi a placa, eu lembrei de você elogiando a transmissão. E eu tinha, você lembra? Eu
falei, gente, eu acho que foi outra equipe. Porque era web rádio, transmitindo no YouTube, no Facebook. O jogo do Palmeiras era uma narração super intensa de rádio. Gente, nossa, legal, uma característica própria, né? Eles estão, né, fazendo lá o trabalho deles, muito legal. E aí, nessa rodada... Uma característica própria, simplesmente uma placa de saída pendurada na transmissão. O jogo inteiro, parecendo que você tá assim... Eu não consegui tenso. É impossível. Eu vi, tipo assim, só 10 vi alguns minutos lances, eu parava tava assim, assim, ó. não dava. Infelizmente, o coitado do narrador desesperado sozinho, porque não tinha comentarista, ele não conseguia respirar. A gente aceita a frila, Não conseguiu, nós, acho que se preparar, coitado. Eu não estou aqui expondo ele, porque ele foi lá na boa vontade de fazer o trabalho dele. Não, boa vontade não, sei que vai receber, né? A gente sabe vai receber, que tem que isso é algo que vem lá de trás, vem de dentro, vem da CBF. A gente poderia estar vivendo momentos melhores com transmissões. Então, a gente ri, igual a gente brincou nos bastidores, de desespero, gente. De desespero. Porque aquilo ali foi algo vergonhoso. E assim, eu descobri uma coisa muito interessante. Sério, não dá. Os analistas de desempenho do Campeonato Brasileiro, eles criaram um grupo. Então, quando eles vão nos jogos, eles gravam as imagens e eles trocam entre eles. Por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Às vezes, de não conseguir acompanhar uma transmissão de um jogo certinho para estudar o adversário, para ver o seu time. Que às vezes viaja uma equipe reduzida, né? Quando o jogo é de ida. Você pode ver na própria escalação. O time da casa tá sempre com mais jogadoras por conta do número de pessoas que podem viajar. Então, os analistas de desempenho, eles criaram um grupo para eles trocarem imagens, para eles, né, mandarem conteúdo, porque é difícil conseguir acompanhar todos os jogos. E vamos continuar na cobrança da CBF, então? E vamos para onde? Sempre. Seleção. Vamos cobrar outra parte da CBF agora, chamada Pia Santana. Não, brincadeira. Quer dizer, também não é brincadeira, é verdade. Vamos falar de convocação. Então, só reforçando, né, para caso vocês tenham chegado mais tarde aí na nossa transmissão aqui do Artilheiras, Duda Sampaio foi desconvocada por lesão, ela já estava lesionada, ficou um tempo fora, voltou, se recuperou, foi convocada, mas aí ela sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda, se eu não tô maluca, acho que é isso aí. E aí ela foi desconvocada, então, para essa data FIFA agora, finalíssima, e o amistoso contra a Alemanha, no dia 6 e 11 de abril, respectivamente. E aí veio a Luana no lugar. E é isso, né? A gente já vinha falando da Luana. A Luana, pra mim, eu lembro do ciclo de 19, e quando eu fui tive a honra de ir pra Copa, né, em 19, quando eu vi a Luana, assim, ó, sem brincadeira, porque eu ouvia falar, porque eu não via jogo do PSG todo dia, a gente não tinha transmissão do jogo do PSG, e ela tava no PSG na época. Quando eu vi a Luana, assim, ó, pessoalmente, assim, ó, pá, aqui, eu falei, temos uma jogadora brilhante no Brasil, brilhante. E aí ela lesionou. E pra mim ela era o grande nome da seleção, assim, um varrido. E aí ela lesionou e ela volta bem abaixo do que todo mundo esperava, no próprio PSG. Vem pra cá, né, pro Brasil, então pro Corinthians. E aí agora a gente tá vendo ela retomar o bom futebol dela. E eu fico muito, muito, muito feliz, assim, porque o que aquela menina jogava não pode ser desperdiçado por causa de lesão. Seria uma perda gigantesca para a seleção. Então, assim, incrível poder ver, assim, eu fico muito feliz de verdade como torcedora da seleção, sabe? Porque eu sei a diferença que ela vai fazer. E a gente falava justamente isso. A gente não tem uma 5, a gente não tem peça que faz isso. Criatividade de meio de campo. E ela traz isso. Essa mobilidade de meio de campo, essa criatividade, o diferencial do drible, ao mesmo tempo que defende muito bem. Então, acho que, assim, ela é um baita nome e ela precisa retomar esse futebol pra gente ficar feliz. Sem dúvidas, a Luana, como você bem falou, né, Laura? É chovendo molhado para falar dela. Sim. Totalmente, porque, como você bem frisou, na Copa brilhou demais, né? A gente viu que a Pia, né, quando já convocou ela, e ela estava muito bem na época no PSG, e depois teve a lesão, enfim, aí veio para o Corinthians, aí até resgatar o bom futebol dela demorou. E eu também fiquei estou feliz demais de ver também ela em ascensão novamente, jogando futebol, no qual ela manda muito bem. E agora a gente vê ela convocada no lugar da Duda, é aquilo que a gente mencionou aqui, né, no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu acho que ela deu o seu cartão de visita,
partidaça. E essa partida que ela fez contra o Cap, eu vi a Luana lá de trás, inclusive. Criativa. E sendo o diferencial na hora de, tipo, pô, tá tudo parado ali, tudo truncado, porque o Atlético tava com o ônibus ali estacionado. E ela fazia as coisas diferentes. E claro, com a Tamires do lado facilita muito. Com essa dupla. Essa dupla de amarelo. Com esse duo aí é difícil segurar, né? Então eu acredito agora com a Luana na seleção brasileira. A Pia, né, já é uma das suas queridas, entre aspas, né? Então eu acredito que ela cava, assim, essa vaga para a Copa do Mundo, né? Mas tem outros nomes nos quais a gente vai falar, né? Se você quiser puxar o fio aí também agora. Mamãe Cris? Manda Cris. bala. Só para falar sobre a Luana, como que uma lesão, né? Como que uma lesão ela muda totalmente, né, a característica da jogadora por um tempo? Porque eu acho que tem a parte física e tem o mental. De repente você quer se entregar, você quer fazer acho que é mais mental, né? que físico, Você quer fazer tudo aquilo dentro de campo, né? E aí você não consegue render. E mexe até também com uma convocação, porque a Pia já faz um bom tempo que não consegue convocar do jeito que ela quer convocar, ou os nomes talvez que ela pense em convocar por conta de tantas lesões. Isso é algo assim muito até preocupante, né, por esse nosso ciclo. Imagina uma de Angelina seleção. e a Luana no meio. Louco. Gente, de verdade. Não, mas eu acho assim. Eu choro, sai uma lágrima. O problema é justamente Rafa e a hora que eu vi Rafa e Érica atrás, Angelina e Luana no meio. Gente, de verdade, assim, ó. Eu tatuo a seleção brasileira. E é justamente o meio que a gente fala, que é um setor de necessidade da seleção. A gente vendo improvisações, boas descobertas, aliás, da Pia nesse setor, mas que é o setor onde a gente espera o máximo daquele setor, que é um dos setores principais, é o setor mais ainda de dúvidas da Pia. E a Luana parece que voltou a ser realmente aquela Luana. A gente espera que se mantenha nesse nível. Eu acho que, né, ela não tinha sido convocada talvez para alguns testes, né? Foi muito polêmica até a última convocação em alguns setores, principalmente do meio da Pia, mas realmente é isso. Se ela conseguir se manter nesse nível, sem dúvida é a jogadora, né, das principais na convocação para a Copa. E só uma curiosidade, ela é do ABC Lindo de Meu Deus, ela nasceu em São Bernardo do Campo, tá? ABC Lindo de Meu Deus. Eu quero defender a Pia, isso vai ser poucas vezes feita por mim, mas vou defender a Pia. Cara, deve ser muito complicado, você acha seu meio campo com Luana e Angelina, aí você perde uma e perde a outra. Então, assim, a gente critica muito ela. Mas, assim, ela tentou arrumar alternativas. Uma Caroline um pouco mais pra trás, a Ari um pouco mais pra trás. Convocou a Ingrid também, ali tentando alternativas, mas ali, na posição de 5 e de 8, é a 5 e a 8 mesmo. É a Angelina e a Luana, não tem jeito. Então, assim, eu acho que é muito complicado criticar a Pia no setor do meio campo por ter perdido, assim, pra mim, as duas peças, com a Ari, as 3 principais peças do meio campo da seleção brasileira. E você perde 2 pilares, assim, uma numa competição, a outra antes da competição, que foi da Copa América. Então fica realmente muito complicado. Mas como a Luana voltando agora, sendo convocada, eu acho que ela não sai mais. Acho que vai ser titular, inclusive. Não sei se já na finalíssima, mas eu acho que no amistoso pode ser que ela seja titular. E aí não vai sair nunca mais, não. Aí só falta a Angelina voltar e a gente vai ter o nosso meio-campo dos sonhos. Meu Deus, meio-campo dos sonhos. E o ataque dos sonhos de vocês? Falta alguém? Vocês estão sentindo alguma falta? Vai vir. Vou deixar pra vocês. Assim, a Cristiane deve ter batido na Pia, de verdade. Não tem explicação. Não tem explicação. A Pia não gosta de ver última vez que a brasileiro Cristiane feliz. foi pra seleção, ela deve ter dado uma rasteira, ela passou no corredor, pau, rapa na Pia. Será que a Pia sonha em dar o título explicação. pra Suécia? Fala assim, não, eu vou pegar o Brasil, acabar com essa seleção e só pra minha Suécia ganhar, assim, porque não é possível, né, cara? Tipo, eu não vou dar a chance do Brasil ter a Cris lá na frente metendo gol. Olha... Não, tô brincando, pelo amor de Deus, eu sei que não é, tá? Que fique bem claro, vai que a pessoa me critique. Gente, eu sei que não é, isso é um absurdo. Olha isso. aqui, ó, olha a ilustração. Ô, Pia, por favor, para de fazer brincadeirinha e tocar violão e vai ver a Cris jogar bola, pelo amor de Deus. Não pedimos nada. Não, gente. Todo mundo, né, sabe, né, de algumas coisas minhas dos bastidores, então eu sou, acho que, uma das principais defensoras da Cristiane. O que ela Algumas tem coisas jogado... de bastidores, eu só tenho, tipo, o escudo do Santos tatuado. Então, assim, isso é fato, o que a Cristiane joga, o que ela tem apresentado nos últimos tempos, nos últimos anos, nessa temporada.
não tem, assim, é uma jogadora que ela merecia, no mínimo, uma despedida da seleção. É o mínimo. Então você fala assim, ó, desde 2021 a seleção tá promovendo uma renovação, é um novo processo, são novos nomes, são jogadoras chegando, não vai mais fazer parte do ciclo. A gente vai, não todo mundo, mas vai tentar de alguma forma entender. Se a pessoa não quer aposentar. Agora! E se ela tá jogando melhor que a nova geração? Exatamente. Por que Você não tá você jogando pelo melhor que a menos nova geração? Ela tá não jogando. convoca Pelo pra amor de Deus. finalíssima? Pra colocar lá e falar, ó, seu momento. É. E deixa a Cristiane, porque não é uma jogadora bateu, qualquer. né? Então deixa uma Cristiane participar. Então, assim, pelo que vem sendo apresentado, a gente sabe da importância da Cristiane como jogadora, a parte técnica, a parte tática, a importância também de ter uma peça lá de responsabilidade para chamar. Então, assim, o momento realmente deixa a gente com essa pulga atrás da orelha de saber onde que foi a porrada na pia. Não dá pra entender. Eu vou falar- Só que vem toda a questão que a gente fala, gente. É uma questão, talvez, de pensamento tático. Que talvez só uma pessoa muito especialista Aí não dá. possa quebrar essa porque questão a de Bia tá entender da forma de jogar. Mas eu acho que a Pia, talvez a Bia, talvez ela tenha uma mobilidade ainda mais que hoje para a seleção seja mais importante do que Eu talvez até a acho, tá? Cristiane. Eu fui o Então tipo a de Pia teria pessoa- que mudar a forma tática da seleção Cris. jogar Eu vou- para inserir a Cris. Eu Então, vou- assim, eu entendo os dois lados. Eu vou me expor. Eu fui o tipo de pessoa que concordei com a Pia quando ela não convocou na Olimpíada. Eu concordei. Tem vídeo meu, por isso que eu não posso nem mentir, tá? E aí, quando eu concordei, o meu argumento era: Bia Zanerato está jogando mais, a gente podia levar um menor número de... O momento da crise já não era bom, já começa assim na época da Olimpíada. A Bia estava jogando melhor e a gente tinha um número muito reduzido de atletas que poderíamos levar para a Olimpíada. E naquele momento eu olhei e falei, não, talvez eu não vou xingar a Pia. Talvez ela tenha um plano e eu acho que... Você ainda acreditava nisso. Quando eu ainda acreditava nisso, sabe não, por quê? eu pensei, não acho tudo bem. que não era um bom momento. Pelos próprios números do Scout, teve uma entrevista da própria não, gente, mas falou ela Scout, os não, mas ela números, vinha, sabe? ela A vinha, 20 dela foi- não foi boa. Então, a temporada anterior não, mas o 2021 já foi um período que ela... Mas daí se se você pensar em um outros pouquinho de jogos, ela mês. merecia. Ela tava começando a voltar, pra você levar pra uma Olimpíada. Aí, beleza. Eu acho que Só caberia, mas é super compreensível não ter levado. Não estar, exato. Pra mim era assim, podia estar. eu E defendi ok. não estar também. Eu falei, defendi, tá tudo bem, vamos confiar na Pia. E aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Quando a gente perde pro Canadá, eu olhei e falei, cara, só precisava de alguém com a experiência de meter essa porcaria no gol. Quem tem essa experiência? A Cris. Eu falei, puta, se eu tivesse xingado a Pia, sabe? Eu não ia ter mordido a minha língua. Mas é isso. Mas talvez... E aí, quando você volta da Olimpíada, você viu que num jogo decisivo, este foi o teu problema. E você tem alguém com diferencial pra isso, pra mim, por si só, era um motivo pra você convocar ela a partir daí. Eu sou a pessoa que dificilmente vou falar, vamos convocar pela história. Porque eu achei, cara, beleza, valeu, jogou muito bem, é nóis, tchau. Quando que passou o tempo, tchau também. Não tem que sua ficar lambendo o história jogador. não- a história O não ganha problema, título. Não, exato. sim, a O história não problema ganha da título. Cris é, além da história, ela se recupera fisicamente, ela começa a jogar muita bola de volta. E melhor do que muita gente que às vezes tá lá naquela lista, cara. E aí eu fico indignada. Aí eu chego na conclusão de que a Bianca tem que estar certa. E olha que é difícil eu querer concordar com a Bianca. Mas ela deve ter batido na Bia. Porque ela tá voando, a gente precisou de alguém como ela na Olimpíada e não tinha. Aí agora a gente pensa, pô, agora ela tá voando. A gente já viu que ela foi a gente sentiu falta de alguém como ela. Era o momento, cara, da Pia fazer o nome dela com a torcida. Essa finalíssima mesmo era pra Cris, com certeza. Dava pra... Não é teste que chama, né? Porque você não testa, Cristiane. Mas dava pra dar uma minutagem pra ela. Banquinho. Pra mim, banquinho tá de Mas bom o pior é tamanho. que ultimamente nem banco pra mim. Não, ela ok, é, mas sabe? assim, e se a De Bia verdade. entra? Se a Bia entra e tá voando e a gente tá ganhando de 1-0 da Inglaterra, beleza. Mas, cara, tamo bem, tamo jogando bem. E a gente não tá ganhando, e tipo, tá ali meio, pô, sabe, tá um 0-0, ou 1-0 pra elas que seja. E você vê que a criação do Brasil tá ruim e tal. Porra, mete a Cris. Porque aí é uma bola nela que ela vai fazer o gol. No jogo contra a Austrália foi o que ela fez em 19. Ok, não foi suficiente porque depois a gente levou a virada. Mas aí não é culpa dela também. Aí Então, já assim, não é a parte dela ela fez que era o gol. E aí eu acho que, assim, realmente a Pia...
usar a frase que a Bianca usou comigo é, hoje. a Bibi Viciada em errar. Viciada em errar, cara, não é possível. Bateu. Na pia, isso aí se explica. E é bom a gente frisar também sobre a Cris, a confiança que a mulher tá, cara. A gente olha nela, é só bater o olho. Ela tá muito confiante. E digo mais, ela vem performando esse excelente futebol pra ir pra Copa do Mundo. E só a Pia que não enxerga. Eu vi um tweet muito bom. Que o moleque falou assim: é ótimo a Pia não convocar a Cristiane. No Twitter. Twitter é tudo, né? Eu acho ótimo a Pia não convocar a Cristiane. Eu acho que ele é santista, né? Porque a cada não convocação ela joga melhor. Aí, eu dei muita risada. Eu comecei, cara. É sangue nos olhos. É triste, né? mas é verdade. É sangue nos olhos. A própria esposa dela, né, a Ana, ela participa muito do Twitter e já deu umas pancadas muitas vezes, assim, né, defendendo que a Cris, ela tá no Twitter, né, a Cris não tá só no Instagram. Então a própria Ana, assim, sempre já dando umas cutucadas, assim, umas vertidas, assim, na CBF, mas até o Bento, não adianta. até o Bentinho, tá? Fã-clube, até o Bento, pô, o fã-clube ainda não conseguiu convencer eu acho Pia. que agora a Pia não leva mais de birra, de verdade. Eu acho que ela tem uma birra de todo Não, eu acho que agora ela quer provar lobby que ela criado pra levar não, a eu acho que Cristiane. ela- E agora ela tá tipo assim, ó, não vou levar. Não adianta, tipo, ela pode... A menina pode fazer 255 gols em 3 jogos. Ela não vai levar. Ela não vai levar. E falando, 10 no SofaScore. mas falando em gols, a gente chegou num momento muito legal do nosso programa, que é quando a gente assiste belíssimos gols que vocês mandam pra gente. Gols que a gente... Gols não, né? No caso, necessariamente. Lances legais lá no o nosso desafio Artilharia. Então pode ser no nosso Instagram da live, @livesportsbr, ou pela hashtag Desafio Artilharia. E essa semana a produção separou pra gente escolher novamente 3 vídeos. É isso, produção? É isso. 3 vídeos. Então vamos assisti-los e aí a gente vai escolher o melhor. Mais uma vez, a responsabilidade é totalmente de vocês. Pra mim, dane-se. Vamos rodar a Até vinheta. porque você não consegue enxergar. Que produção incrível. Até pegar minha bolinha aqui que eu me animei. Demais. Vamos ver aí então os nossos 3 vídeos, por favor, na tela. Vamos sentir igual só o Luciano Huck. Quem faz isso? Não sei. O primeiro vídeo. Foi muito rápido, realmente. Agora eu até tô enxergando isso. Isso tudo pra... Cara, uma cobrança ali que por cima da barreira que já lá dentro. E gol assim, de falta é Gol de primo. falta é não, é bonito, né? Eu sou a favor de gol de falta, sim. Bom, falei isso semana passada. É da nossa Babi Brabi, é isso? Baby Desculpa, gente, eu realmente tenho um problema. Baby Gabi. No próximo programa. Gente, se o plano de saúde quiser patrocinar o Artilheiros para o Inovital, @Baby Gabi mandou aí pra gente um golaço de falta. Meninas, decoraram? Viram? Baby. Marcado. Então vamos para o próximo já, pra gente... Ih, futsal, eu gosto. Pegou a bola. Nossa, passa uma caninha. Pô, mas aí foi um conjunto, né? Porque ela... Olha lá, e também faz um golaço. Dribla. Mas foi em conjunto isso aí. A gente tem que dar o mérito pra todo mundo. A Tami 10 é a que... É a que fez o gol, provavelmente, né? Tá, porque a menina rouba a bola aqui, gente, dá uma caninha na marcadora, passa lá do outro lado, olha lá, roubou a bola aqui, passou lá pro outro lado, Tami 10, dribla a goleira e faz um belíssimo gol. Olha, com replay, com efeito, essa edição também me conquistou, gente. E de perna. E tem mais uma, que você vai ver, tem uma continuação. Que daí, ó, de novo, a 11 rouba, vai lá e pedalou aí, tá lá de novo pra Tami Gol, vou te dar o nome de Tami Gol, viu? Tami 10. Virou Tami Gol pra mim, golaço. E essa parceria dessa 11 aí, que eu não sei o nome, essa 11 e essa 10, achei incrível, né? A 11 pode porque mandar a 11 gol também, Não, tá? pô, a 11, manda aí o teu arroba, O porque prêmio a vai 11 ter que ser é em coletivo. conjunto, porque a 11 roubou as 2 bolas e faz uma belíssima jogada pra dar no pé da Tami Gol ali, pra Tami Gol finalizar. Então, Colocar acho pra que
Quem disse que eu não enxergo, tá? Engulo as suas línguas aqui dentro desta sala, porque enxerguei todos e estou enxergando esse. A Grazi, ó, a Grazi de preto pra mim é a Grazi do Corinthians. Não, tô brincando. Grazi, que bola! Futsalzinho também, ela pega ali na lateral e finaliza de chapa no canto oposto da goleira lá. Ó, ela recebe, ajeitou, driblou a nossa querida. Uma caneta. Eu não tinha visto aquela. Sem espaço. Não, mas esse é o segundo lance, não era esse aí o lance primeiro. São 2 lances, tá? Que eu não sou doido. É o mesmo? É o mesmo. E daí ela bate lá. Nossa. Não vou emitir opiniões. Grazi. Brabíssima. Essa jogadinha aí de escanteio, quem joga futsal, sempre a marcadora vai sair pro chute. Aí ela dribla, ela mete uma caneta, aí a zagueira, não, a defensora vai, ela volta e ainda finaliza no canto oposto, lá no cantinho, colocadinha. Grazi do céu. Hoje tá difícil. Tá bom, tá difícil, né? Pô, a gente tem a Gabi, que é a Baby Gabi, então dei o nome de Gabi pra ela, porque imagino que seja Gabi. Aí a Tami Gol, que eu apelidei de Tami Gol também, que era Tami alguma coisa. E aí, por último, a gente tem a Grazi, que virou a nova Grazi do Corinthians pra mim. Quem que vocês votam? Gente, eu tenho uma queda muito... Todos os gols são lindos, os Muito 3. bonitos, tá, gente? Vocês E são é de uma escolha parabéns. muito difícil. Só que eu tenho uma queda gigantesca por gol de falta. Então eu vou no primeiro, porque pra mim foi um golaço e pra mim foi o que Foi mesmo. disparou aqui o coração. Disparou seu coração? Você concordou? Você mandou um foi mesmo, é o teu voto também? Vai com o relator? Eu tenho uma queda também pelo gol de falta, porque é sempre muito bem construído. Plasticamente ele é bonito, né? Sim, demais. Plasticamente, essa palavra. Mas vou ficar com a Grazi. A caneta ali. É que é muito completo. É muito completo. É muito vou ficar completa. com o Não último. vai ser eu que vou decidir, então. Porque eu fico com a Tami, porque eu gostei muito dos 2 lances. Valeu, galera. Gostei muito mesmo. Então quem vai decidir é a Laura. Legal. Acho que a Cris bateu na pia e eu bati em vocês, né? Porque vocês largaram essa pra mim de graça. Tá com a bomba, tá com a bomba. Não, eu gosto muito de gol de falta. Mas não seria o meu gol escolhido, eu vou explicar por quê. Porque ela bate no meio. Eu acho que tinha como a goleira pegar, então não acho que foi falha da goleira, pelo amor de Deus, longe disso. Mas acho que tinha como pegar, então não é um gol aqueles impossíveis. A Tami bate muito bem. E a Tami bate... Tami. A Tami 10, né? Tami gol. Mas o mérito também é da 11, que roubou a bola e fez uma jogadaça. Então eu não posso dar um prêmio pra Tami. Então a premiada desta noite, vou com a Nath, com a Ju, vou de Grazi, porque realmente ela recebe a bola, ela dribla a menina pra um lado, dá uma caninha, dribla pro outro e finaliza muito bem. Então ela fez tudo. Ela driblou e ela fez um gol e foi um drible muito bonito, um gol muito bonito. Mas foi plasticamente perfeito. Grazi, você então é a nossa artilheira desta semana. A gente já teve uma artilheira semana passada. Agora temos você. E aí, no final do mês, a gente vai pegar os 4 escolhidos, né? Um por semana. E aí vai ganhar um brinde. Não tô dizendo que é. Pode ser o quê? Uma garrafinha d'água. Uma caneta. Não sei. Não tô prometendo nada. Mas vai que é um brinde irado e você não sabe. Então continua mandando pra gente. Um beijo da Ju. Mas assim, mandem aí pra gente, continuem mandando. Deixei pra Ju essa. Continuem mandando vídeos de lances incríveis de vocês, porque vocês são muito melhores que a gente, assim, indiscutivelmente. Com certeza. Grazi, a Grazi mandou um chat aí no YouTube pra gente dizendo que tava assistindo. Grazi, você viu aí a votação, parabéns. Joga muito, muito mesmo, parabéns. Se você quiser me dar aula, eu tô precisando, porque eu jogo uma pelada de segunda, que eu sou muito ruim, eu preciso melhorar. Mas enfim, continue mandando os vídeos pra gente, então vamos só lembrar, @livesportsbr ou hashtag Desafio Artilharia, está aí na tela, mandem seus vídeos. Semana que vem a gente vai fazer uma curadoria aí, a produção vai fazer, e vamos escolher mais um. Espero que elas escolham, deixem de ser saboneteiras aí, tá? Que tem que fica pra eu decidir no final, então vamos... Saboneteira. Não, a Pi sabonetou. Era pra ela. Não foi não. Enfim, mas é isso aí. Então mandem os vídeos de vocês. E aí acho que a gente vai encerrando mais um programa. Vocês querem deixar a última... Quero te fazer uma pergunta.
Eu dei a chance, né? Tudo bem. Quero fazer uma pergunta para a Laura, porque eu queria saber se os jogadores do Inter que foram expulsos na semifinal vão jogar a final do Gauchão. Vinheta na tela, acabou mais um programa. Aqui é um programa de futebol feminino. Eu não vou desrespeitar a pauta original desse programa, então eu não vou te responder, porque esse é um programa de futebol feminino e a Belém Aquino Chumbo trocado não tá dói. jogando muito. Eu tava com você engasgada. A hora que perdeu, eu falei, esse é o meu momento. Água. Pois é. Então, Belém Aquino joga muito. Sandoval fez um golaço, primeiro gol da Sandoval. Não vão fugir da pauta futebol feminino em respeito à modalidade, tá? E aí a gente encerra por aqui mais um Artilheiras com esse clima gostoso entre a gente, que a gente finge que a gente se gosta, mas na verdade a gente não se fala quando a câmera desliga. Mas enfim. O WhatsApp da outra. A gente não conversa, a gente nem se gosta. Então assim... Nem tem o número salvo de ninguém, inclusive. E o pior é que é verdade, tá? Isso é verdade. Isso não é brincadeira. Mas vamos lá. Toda terça-feira, 7 horas da noite, Artilheiras no canal da Live Sports e da Gol Brasil. Espero vocês semana que vem. Até mais. Falou, gente.